Olá, pessoal. Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Hoje nós vamos falar de criptomoedas à luz do direito. Vamos falar da manifestação das esquerdas na Paulista, pró-Hamas e contra o Estado de Israel. Vamos falar da taxa de juros reais brasileira, das maiores do mundo. E vamos falar também do tema da prova de redação do Enem desse ano. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal. Nós precisamos de você. E eu já estou esperando vocês no Entretanto. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Pessoal, o Brasil alcança, na data da gravação desse programa, a maior taxa de juros reais do planeta. E há inúmeros economistas entendendo que esse escalonamento forçado pelo Banco Central tende ao quê? Ao equilíbrio do déficit público e a evitar a corrosão inflacionária. Mas vamos entender o que é isso, né? Combinado? Porque muito pior que o juridiquês é o economês. O juro real é o que representa o efetivo ganho de capital de quem empresta dinheiro. É diferente do juro nominal, estipulado nos contratos, escrito nos contratos, e o juro real leva em conta a inflação. Os juros reais estarem altos não tem nada a ver com o medo da inflação em alta, o equilíbrio dos gastos públicos, até porque o juro real ele é mensurado com base na inflação. Na verdade, os juros no Brasil seguem uma lógica não somente econômica, mas também jurídica. E eles têm quase que uma característica de seguro contratual. Eu vou explicar. Os mecanismos de cobrança de dívidas no Brasil são bastante truncados. A legislação protege aos devedores inadimplentes. E quando ela não faz isso, essa proteção é concedida pelo Poder Judiciário brasileiro, que adota também, quanto aos contratos, uma postura que a gente chama de construtivista ou reconstrutivista. Os juízes brasileiros, quando chamados a deslindar problemas, a solucionar problemas provenientes de contratos que espelham dívidas, os juízes brasileiros reconstroem os contratos, conforme entendam seja o correto. Não importa o que o contrato preconize, o que nele esteja escrito, principalmente em contratos de adesão, de consumo. Vale o que o juiz entender que é justo e conforme a lei. E quase nada se pode tomar do devedor para pagar sua dívida. Muitas empresas, pessoal, muitas empresas multinacionais se recusam a manter filiais no Brasil ou fazer negócios por aqui por conta dessa característica da justiça brasileira e das leis daqui, de fazer tábula rasa, letra morta de contrato, de fazer contrato virar papel higiênico. O problema é grave, é sério, e por conta da dificuldade em receber dívidas é que pagamos os maiores juros do mundo, reais ou nominais, simples ou compostos. É um seguro em que os justos, os adimplentes, os solventes, aqueles devedores que pagam em dia as suas dívidas, pagam juros a maior para compensar aqueles inadimplentes, insolventes, caloteiros, que não pagam e nem têm como ser cobrados. Portanto, pessoal, o motivo do juro real alto, do juro nominal alto,
do Banco Central para o mercado brasileiro não tem nada a ver com déficit de balança comercial, com controle inflacionário, né? O juro real alto é o mesmo motivo, tem o mesmo motivo do juro do cartão de crédito alto, né? Coíbe o endividamento e protege os donos do capital, que servem, que distribuem a este capital no mercado. E é o mercado que impõe essa taxa de juros alto no Brasil, por conta justamente da nossa legislação e do nosso poder judiciário lenientes com a dívida e a cobrança dessas dívidas por parte do público consumidor. Jordan Peterson é um acadêmico norte-americano, best-seller mundial e um grande iconoclasta, um destruidor de ídolos. Ele quebra paradigmas, desconstrói lendas urbanas, desmascara teóricos da conspiração e coitadistas, os adeptos do coitadismo, né? Ou seja, eu não conheço o cara, mas o cara é foda. Ele tem os mesmos inimigos que eu tenho. Incrível isso. E seus livros são impressionantes. Suas aparições, então, em debates e palestras mais acachapantes ainda. Lembrei-me do Peterson quando soube do recente tema da redação do Enem. E qual que é esse tema? Atenção. A invisibilidade do trabalho feminino de cuidado. Invisibilidade do trabalho feminino de cuidado. SIC, né? Põe título politicamente correto nisso. Põe eufemismo nisso. Assim, para o aluno padrão brasileiro do ensino médio entender o que significa o título, já metade foi reprovado, metade tomou bomba. O que significa o trabalho feminino de cuidado? Trabalho de dona de casa, trabalho de dupla jornada de trabalho. Mulher trabalha fora e trabalha em casa. É isso que quer dizer o título. Indagados a respeito, pensadores e, sobretudo, pensadoras do setor atacam a sociedade que dizem patriarcal pela discriminação de mulheres que se desdobram no trabalho doméstico e no mercado de trabalho sem qualquer reconhecimento social acrescido. É contra esse tipo de pensamento cuidadosamente, propositalmente enganoso. Isso não é burrice, não. Isso é errar porque quer benefício do erro. É contra esse tipo de pensamento que o Jordan Peterson é enfático. Mulheres não são discriminadas porque são mulheres. Elas já são a maioria nas academias, nos cursos superiores de ciências humanas e sociais, no mundo corporativo, gente. Na verdade, ninguém, hoje em dia, escolhe colaboradores, funcionários, executivos pelos gêneros, né? E homens, por outro lado, são a maioria esmagadora em serviços braçais mal remunerados. São a quase integralidade dos moradores de rua e sem teto. Os homens se aposentam mais cedo e morrem mais tarde. Portanto, pessoal, vamos diferenciar uma coisa, aprendendo com Jordan Peterson. Ao feminismo, que em certo tempo da história recente da sociedade moderna foi importantíssimo, e ao coitadismo. Mulheres que se ressentem do mercado de trabalho, da baixa remuneração ou da falta de reconhecimento profissional ou social, com argumento falso e ridículo do preconceito de gênero. As pessoas são boas ou más, fortes ou fracas, eficientes ou não, independente de gênero. A Margaret Thatcher, por exemplo, foi a primeira ministra inglesa
a chefe do governo inglês, que muito bem cuidou da Inglaterra e retirou a terra da rainha Elizabeth II da recessão e da crise. A melhor primeira-ministra inglesa desde Winston Churchill. E era mulher. Dilma Rousseff foi nossa presidente da República e foi péssima gestora no entendimento de muitos. E era e é mulher. Portanto, mulher do bem, mulher do mal, mulher eficiente, mulher ineficiente. A condição feminina de ambas apenas as aproxima na genitália e não influencia seu sucesso ou seu fracasso. Vamos parar com coitadismo. Me dá pena de presenciar, de ouvir pessoas comentando que não tiveram direitos, que perderam vaga, que perderam emprego, que não conseguiram ascender profissionalmente, porque são homens, são mulheres, são LGBTQ+, ou são negros, ou chineses, ou japoneses, ou coreanos, enfim. Você sobe ou desce na pirâmide social conforme duas coisas. Sua competência e valor, né? E Papai do Céu. Deus. Que vai entender se você merece ou não merece, né, o gozo e a fruição da sua competência no mercado de trabalho. Porque as cartas do destino, os dados da sorte ou do azar, estão todos na mão de Nosso Senhor, lá em cima. É isso que vai definir se você vai ter sucesso ou fracasso na vida. É claro que nós temos que ter elevadores sociais. É a teoria da prateleira da estante. Você não pode colocar um pote de doce na prateleira alta da estante e apontar esse pote de doce para o anão e para o homem alto e falar assim, ó, vocês têm acesso igual a esse pote de doce, virem-se, né? O anão vai precisar de uma escada para ter igualdade de acesso ao pote de doce. Isso a sociedade tem que dar, isso o Estado tem que dar. E dá! Mesmo o Estado brasileiro. Ninguém nasce com direito público subjetivo à felicidade, seja ela profissional, social, familiar, conjugal, enfim. O que nós temos o direito é a ter acesso às oportunidades. Se nós vamos aproveitá-las ou não, se teremos sucesso ou não, isso é competência, é mérito e é sorte. Portanto, vamos parar de coitadismo. E mulheres do meu Brasil, não confundam feminismo, que é muito bem-vindo, né? Apesar de ser muito distorcido hoje em dia. Não confundam feminismo com coitadismo, ok? E viva o trabalho das donas de casa e dos donos de casa brasileiros. Isso tem que ser reconhecido, sim. Tem que ser bastante visível, sim. Só que o homem, hoje em dia, desempenha a tarefa doméstica igual ou quase igual à mulher. Também não é por aí que se vai criar mais um argumento equivocado, distorcido, de discriminação de gênero no país ou no mundo. O dono de uma empresa de plataforma especializada em venda de criptomoedas, Sam Bankman-Fried, foi condenado por 7 crimes diferentes pela justiça americana. Dentre esses crimes, fraude e conspiração. Ele estaria vendendo aquilo que não existe e manipulando ilegalmente ao mercado de capitais, segundo a denúncia. Criptomoeda, gente, à luz do direito, criptomoedas são valores monetários virtuais, utilizados para realizar compras e vendas. Ou seja, é dinheiro que não existe. É uma ficção jurídica e não precisa de intermediário ou corretor para comprar ou vender, que era o caso desse cidadão e dono da plataforma. Aliás, a gente não compra e não vende dinheiro.
O dinheiro é o bem fungível por excelência. O dinheiro surge no mundo para poder, na época do escambo, para poder criar uma mercadoria dinheiro, que pudesse ser trocada por qualquer outra mercadoria existente à disposição no mercado, né? O dinheiro pode ser trocado por qualquer outro bem, portanto. Não haveria lógica em fomentar a corretagem de dinheiro, como tampouco se pode conceber a corretagem de criptomoedas, caso criptomoeda, de fato, fosse ativo financeiro, o que não é. A criptomoeda, ela se vale de algoritmos para intercambiar valores entre uma ponta vendedora e uma ponta compradora. E ela surge como alternativa para negócios pela internet. Ao invés de mandar dinheiro para lá e para cá, você compraria, numa transação segura, criptomoedas. A mais famosa delas é o Bitcoin. E com ela faria negócios pelos sites da rede mundial de computadores. A coisa complicou e vai explodir, quebrando muita gente, quando a criptomoeda virou bem de mercado à venda. É como se alguém que não seja o Estado estivesse fabricando, comprando e vendendo reais na sua esquina. Isso não existe, pessoal. É como as pirâmides de dinheiro. Vocês conhecem pirâmide de dinheiro. Quando a pirâmide de empréstimo, né? Quando um dos elos da cadeia do empréstimo coletivo se rompe, sobra para todo mundo. E ninguém tem para onde correr ou cobrar, ou como cobrar. O direito não soluciona isso. Não que não existam valores virtuais no mercado. Eu estava conversando esses dias com amigos ligados ao mercado de imóveis e negócios bancários. E a versão que eles me passaram dos problemas atuais do mercado é idêntica entre eles e também com aquilo que eu pensava. Tem um monte de gente comprando, um monte de gente vendendo, e não há dinheiro na praça. Não tem dinheiro na praça. Me diga, qual foi a última vez que você viu muito dinheiro junto? O negócio de banco para banco, dentro do mundo virtual, trocando papagaio, trocando dívida, trocando nota promissória, trocando promessa de recebimento futuro, letras de câmbio, está tornando o dinheiro também virtual. O nosso dinheiro está virando criptomoeda. Isso é muito perigoso, não é nem a longo prazo, não. É a médio prazo, né? Os bancos estão negociando dinheiro que não existe. Você vê nos noticiários, nos portais de notícias, dívida de bilhões, aporte de bilhões, né? Compra de empresa por bilhões. Cadê esses bilhões? Onde estão estes bilhões? O dinheiro não para. E de tanto correr, circular, né? E o mercado circula capitais, né? De tanto circular pelo mercado, o dinheiro desaparece, o dinheiro não para no banco de ninguém. Um exemplo claro disso, né? Você olha pelas ruas das cidades brasileiras, carro de 500 mil reais é mato, como diz aqui em Minas. Tem para todo lado. No entanto, venda alguma coisa, uma casa, um apartamento, um carro, venda alguma coisa por 500 mil reais à vista. Dinheiro em cima de dinheiro. Verdinha em cima de verdinha. Você não acha comprador. O dinheiro está virando criptomoeda. Pessoal, é muito engraçado, quando o discurso era um só, quando só se falava para um lado, se podia falar o que se quisesse. Estava tudo ok, era liberdade de expressão, e sequer existia o termo discurso de ódio. Quando, porém, se bifurcou o senso político de realidade, com doutrinadores, comentaristas, cientistas políticos de um lado e de outro,
começaram os antagonismos intelectuais, né? Se alcunhou um lado só de discurso de ódio. O outro está sempre certo. Vou exemplificar. Quando todo mundo combatia a ditadura, falava mal da ditadura, falava mal de tortura, né? Falava mal do regime militar, da falta de liberdades, do fechamento do Congresso Nacional, dos presidentes generais militares indiretos, né? Da falta de transparência do regime, das pessoas mortas nos cárceres da ditadura, quando todo mundo falava só para esse lado, era liberdade de expressão. Podia falar todo mundo. Juiz, promotor, deputado, jornalista, blogueiro não tinha, na época, né? Articulista de jornal, todo mundo podia falar. Quando a coisa bifurcou e começou a gente a falar o oposto, se começou a calar a boca das pessoas. Ou com cadeia, ou com tornozeleira eletrônica, ou com lacração, ou com cancelamento de página de rede social, ou com cancelamento de monetização. Empastelaram a opinião daqueles que mudaram o discurso. E o discurso não é só uma tendência política. O discurso, infelizmente, é uma tendência de ocasião. E navega e naufraga conforme a opinião pública e conforme a bandeira da vez. Ver o PCO e outras esquerdas na Avenida Paulista pregando o antissemitismo e o fim do Estado de Israel, para muita gente, pareceu estranho. No entanto, para quem conhece um pouco de história política, é apenas mais do mesmo. Vocês viram a musiquinha entoada por aqueles manifestantes lá na Paulista? É mais ou menos assim, eu sou péssimo cantor. Em 79 foi o Irã, em 2000 foi o Hezbollah, em 21 o Talibã, agora é a hora do Hamas. Hamas, olê, Hamas. É o que eu sempre digo. Nós, brasileiros, associamos de maneira daltônica, estrábica, as ditaduras à direita política. Porque em nosso passado relativamente recente, tivemos forças políticas conservadoras no poder à revelia do jogo democrático, como foi o caso do regime militar a partir de 1964. No entanto, basta uma análise dos últimos séculos pós-Revolução Francesa, no Brasil e no mundo, para que se depare com a conclusão bastante óbvia, aliás. Os regimes de exceção, as ditaduras mais sanguinárias, em sua imensa maioria, quando digo imensa maioria, pessoal, quase todas, surgiram a partir das forças políticas da esquerda progressista e através dessas forças políticas. Vamos lembrar rapidamente? Pessoal, a gente está falando de história, tá? De história. Sem espaço aqui para opiniões políticas, ideológicas, partidárias. Vamos lá. Em 1789, a já falada Revolução Francesa, que pôs o povo no poder, soltou criminosos na Bastilha e guilhotinou nobres aristocráticos, reis e padres. Padres. Tudo fomentado pelo povo, para o povo, com liberdade, igualdade e fraternidade. Peronomútil. A Revolução Russa, de 1917, comunista, liderada por Lenin e depois por Stalin, matou milhões dentre os russos para alcançar e se manter no poder
até ao menos a queda do Muro de Berlim. Stalin, por exemplo, é menos famoso que Hitler, porque não se filmaram as atrocidades do Stalin como filmaram os campos de concentração nazistas. Se tivesse sido filmado, vocês veriam que perto de Stalin, Hitler era um escoteiro. Mas vamos lá. A Primeira Guerra Mundial começa com a germanofobia. O que é isso? Povos do mundo insatisfeitos com a ascensão econômica e política de riqueza da Alemanha e do seu vizinho Império Austro-Húngaro, de domínio germânico à época. Um movimento separatista bósnio praticou um atentado contra um nobre austríaco, o arquiduque Ferdinando, esse movimento separatista bósnio, e matou o Ferdinando e a esposa, por motivos progressistas, para tirar a Bósnia e a Sérvia do domínio austro-húngaro. Se você entendeu isso mais ou menos como Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, você não está muito errado, não, tá? E a Segunda Guerra Mundial? Essa, todos nós, aparentemente, conhecemos. Falta só dizer que Hitler e seus comparsas nazistas pregavam a ascensão ao poder dos pobres e desvalidos, às custas dos donos do capital, dos judeus, né? E através do seu partido nazista, ou, se preferirem, pelo nome completo correto, Partido Nacional Socialista. A Revolução Cubana, de 1959 até hoje, com os irmãos Castro, Guevara e mais além, sempre foi a bandeira do comunismo, pelo menos na América Latina. A Revolução Chinesa comunista, a partir de Mao Tse-tung, no período entre as guerras mundiais, e até hoje, comunista, a Revolução Chinesa. Sem liberdade, o povo chinês. Apesar disso, o bom ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, acredita que onde há economia de mercado, não há comunismo. Então, para o ministro Barroso, não há comunismo na China. A Coreia do Norte, essa não tem economia de mercado, ministro Barroso. Da década de 1950 até hoje, é o país mais fechado do mundo, sob orientação comunista, e continua até hoje fechado e ditatorial. Como eu disse, a maioria das ditaduras é de orientação revolucionária, de esquerda e comunista, apesar da nossa história brasileira recente em sentido oposto. Não é, portanto, com espanto que eu vejo esquerdas brasileiras e americanas brindarem aos partidos terroristas em guerra com o povo de Israel. Também não me assombra que esse pessoal, né, seja antissemita, esses partidários de esquerda se manifestando contra Israel, que eles sejam antissemitas, também não me assombra. E antissemitas como Hitler, muito antes, pelo contrário. É um absurdo histórico acreditar que as esquerdas tenham pregado sempre a democracia e a paz. É claro, pessoal, que as coisas não são binárias nesse mundo, né? Há esquerdas e esquerdas, como há direitas e direitas. Nem toda esquerda é voltada à guerra, nem toda direita conservadora abandona programas sociais em busca de uma igualdade de todos perante o mercado, igualdade essa que a gente sabe e já viu que é utópica. Mas a tendência histórica, amigo, é a seguinte: dependendo da bandeira flamulando, dependendo do apreço comprado ou conquistado perante a opinião pública, defende-se qualquer genocídio, qualquer guerra, qualquer extermínio em massa. A opinião pública crucificou Cristo. O julgamento mais famoso do mundo acabou com um inocente
crucificado. A humanidade não iria agora se regenerar. Ela está, ao contrário, degenerando. E vamos reparar bem, que o discurso antissemita contra os judeus é agora como era nos tempos nazistas de Adolf Hitler. É mais ou menos a seguinte a conjuntura brasileira na atualidade. Pensamentos e ideologias polarizadas, né? O Brasil dividido em dois, rachado em dois, por um aguçamento de diferenças sociais, por um aguçamento de pensamentos políticos divergentes, ideologias políticas que são verdadeiras religiões, né? E ideólogos políticos que são verdadeiros líderes de seitas. Isso não é líder político, não. Isso é líder de seita. No Brasil e no mundo, a tal ponto que perdemos o pertencimento, a tal ponto que há débeis mentais pelas ruas do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo afora, pregando o extermínio do povo judeu, pregando o fim do Estado de Israel, com um discurso racista, antissemita, igual ao discurso nazista de Adolf Hitler 80 anos atrás, que todo mundo execrava. Dependendo da bandeira flamulando, dependendo da ocasião da opinião pública, dependendo dos deformadores de opinião, defende-se tudo atualmente. As piores atrocidades, as piores barbáries são aplaudidas. Os discursos mais sanguinários, os verdadeiros discursos de ódio, não são só tolerados, como são incensados. E incensa a esse tipo de gente também, atenção, incensa e aplaude e apoia esse tipo de gente também quem se cala. Não é possível se calar. Sociedade civil, não é possível se calar diante desse tipo de manifestação. Senão nós vamos dessa para muito pior, numa escala incontrolável, rumo à degeneração total e completa de valores da nossa sociedade. Para terminar, para falar desses idiotas aí pregando o antissemitismo, né? Eu vou lembrar aqui de um provérbio judeu, um provérbio hebreu. Não se aproxime de uma cabra pela frente, de um cavalo por trás ou de um idiota por qualquer dos lados. Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.